Graça e paz, irmãos amados. Hoje é dia 21 de março e nós estamos então iniciando aqui essa gravação do culto para que todos possam ouvir em suas casas, nesse momento de pandemia, né, que nós estamos fechados, mas a igreja continua aberta, porque a igreja somos nós. Você pode realizar o culto aí na sua casa, você pode, de onde você estiver, você pode cultuar a Deus, glorificar o nome dele e interceder também, né, pela sua casa, pela sua família, pela igreja, pela sua cidade, pelo nosso país, para que a gente possa superar logo esse momento de tanta dor, né, tanto sofrimento para tanta gente e controlar realmente essa epidemia, para a vida voltar à sua normalidade, né? Vamos orar pedindo a direção de Deus antes da gente ter um momento de reflexão na palavra. Nosso Deus e nosso Pai amado, esteja conosco, Pai, nesse momento, quando a Tua palavra vai ser lida e vai ser explanada, que o Teu Santo Espírito fale conosco, Pai, ministre a cada coração aqui que está ouvindo, através das mídias, que essa mensagem possa chegar não só na casa de cada um, mas também no coração de cada um. É o que nós te pedimos, ó Pai, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então fazer a leitura de Eclesiastes, capítulo 7, os versos de 1 a 5. Diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Amém. Eu quero dar um destaque aqui nesse texto, né? Especificamente, bom, nós vamos falar de todos os 5 versículos, mas eu quero destacar aqui o verso 2, que é o tema da nossa mensagem, né? É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. A morte é o destino de todos e os vivos devem levar isto a sério. Na versão NVI, ela fala: os vivos devem levar isto a sério. É muito interessante porque nós estamos hoje, né? Chegamos, né, nessas últimas 24 horas, no dia 20 de março, nós tivemos 2.331 mortes pelo Covid-19 e nós chegamos ao número de 292.856 óbitos por causa dessa pandemia chamada de Covid-19. É provável, então, que até na sexta-feira a gente atinja a marca dos 300 mil mortos, né? Ultrapassando, assim, várias outras doenças, como AIDS, e não só no último ano, né? No caso da AIDS, os últimos 10 anos morreu menos gente de AIDS do que nesse ano de Covid. E estamos vivendo esse luto, né? Agora a morte já chegou mais próxima. Muitos dos que estão me ouvindo perderam um parente, perderam alguém da família ou um conhecido. Eu mesmo perdi muitos conhecidos, né? Perdemos um presbítero aqui ano passado, muitos pastores que eu conheci já morreram por causa da Covid. Então, todos nós agora estamos de alguma forma tocados, né? E o texto diz que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há festa, né? E, e no final, ele diz melhor, o coração dos sábios, no versículo 4, está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Eu me lembro, lendo esse texto, me lembrei das festas clandestinas, né? Que tem acontecido aqui no estado de São Paulo e em muitos outros lugares. As pessoas dando festa num momento como esse. Festas de 200 pessoas, 600 pessoas, clandestinas porque é proibido pela lei, mas eles estão desrespeitando a lei. E isso me lembra esse texto, né? O coração dos insensatos, dos tolos está na casa da alegria. Como que podem, num momento desse, organizar uma festa clandestina quando muitas dessas pessoas que estão infectadas vão infectar outros, né? Pelo menos
uma pessoa infectada passa para mais 10, e 10 pessoas passa para 100, e vai de alguma forma atingir algum parente, algum conhecido que pode estar no grupo de risco, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa da imunidade baixa ou de uma idade avançada. Então isso está acontecendo aqui, né? A morte é um elemento chave na interpretação do livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes fala que fala muito da morte, ele analisa muito essa questão para falar da vida. Porque se existe morte, a vida deve ser vivida de forma mais intensamente. Se não existisse morte, a gente não ia levar a vida tão a sério e não ia se preocupar em viver bem ou não, né? Veja, por exemplo, o caso do Steve Jobs, né? Todo mundo conhece, é famoso pelas coisas que ele criou, né? Ele nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955, na Califórnia, em São Francisco, e morreu lá mesmo, em Palo Alto, no dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos. Morreu de câncer. E uma das últimas coisas que ele fez foi uma pessoa, um escritor, se aproximou dele e teve autorização dele para escrever a sua biografia. E esse escritor escreveu. E ele falou bastante comigo sobre o que aconteceu quando ele ficou doente, como isso concentrou. Ele disse que não queria mais sair, não queria mais viajar pelo mundo, ele se concentraria nos produtos. Ele sabia as duas coisas que ele queria fazer, que era o iPhone e depois o iPad. Então, quando ele recebeu a notícia, quando o câncer dele se agravou, ele teve que pensar na brevidade da vida dele. Então ele falou isso, ele se concentrou naquilo que era mais importante. Ele começou a pensar não na morte, mas no significado da sua vida. Então a morte, ela dá sentido à vida. A partir da morte que a gente se descobre, né, como a razão da nossa existência. O texto diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Eclesiastes 7:2. Lendo o texto dessa forma, somos levados a questionar assim até essa informação, né? Bom, será que isso é verdade? Eu prefiro ir na casa onde tem festa do que onde há luto. Mas esse pensamento vem à nossa mente porque pensamos no texto fora do seu significado. Quando a gente aprofunda no livro de Eclesiastes, a gente vai entender por que o autor está falando que é melhor ir à casa onde há luto. E eu queria então trazer para você alguns aspectos aqui para a gente estar meditando nesse texto. O primeiro deles é que ir à casa onde há luto, porque a sabedoria está na casa onde há luto. Né? E diz: o coração do sábio está na casa onde há luto, verso 4. Mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Muita sabedoria pode ser adquirida lá na casa onde há luto. Ensina-nos a contar os nossos dias, diz o Salmo 90, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, ensina-nos a viver a nossa vida, contar os nossos anos, os nossos dias, de tal forma que a gente alcance um coração sábio. Então é para isso que serve a casa onde há luto, porque lições sobre mortalidade e nós podemos tirar e podemos aprender também com sabedoria. Então a gente verifica aqui nesse texto que Salomão está falando da construção de uma sabedoria capaz de lidar com as complexas questões da vida. Essa sabedoria não é construída facilmente, mas sim enfrentando questões difíceis da vida e refletindo sobre elas. Em que cenários isso é possível? A gente adquirir essa sabedoria. Salomão então trabalha diversos cenários de construção da sabedoria. E ele vai usar então a expressão melhor é para contrastar com outros cenários onde se tem pouca ou nenhuma expectativa da pessoa construir sabedoria. Por exemplo, ele diz: melhor é a boa fama, versículo 1. No versículo 3 ele diz: melhor é a mágoa. E no versículo 8 ele diz: melhor é o fim das coisas do que o começo. Tudo isso não significa que essas coisas são as preferidas das pessoas,
Quem em sã consciência ia preferir a mágoa? Quem desejaria ser convidado para um velório? Mas então, o que o texto realmente está falando? O texto está nos dizendo que nesses lugares onde a festa, onde essas coisas boas, né, aparentemente acontecem, a gente não encontra sabedoria, a gente encontra alegria só. Né? O que você aprende numa festa? Me diz aí, lembra de uma festa que você foi, que você saiu de lá, tirando pelo menos uma grande lição para a sua vida. Não, são momentos de alegria. Alguém já até brincou, falou que festas são eventos, e eventos, o nome já diz, é vento. Coisa passageira, passou, acabou. Saiu ali da festa, você já volta para a sua vida normal, né? E já esquece tudo que passou. Então, a segunda lição que a gente pode tirar aqui do texto é que na casa onde há luto, o que importa é resumido em uma única coisa. Pois a morte é o destino de todos os homens, e os seres vivos devem levar isto a sério. A outra versão diz que os vivos devem levar isto em consideração. E eu gosto dessa tradução porque ela é mais atual, né? Como a gente vê que as pessoas que estão nas festas não levam a vida a sério. As pessoas que vão a um velório têm a oportunidade de pensar de maneira séria sobre a sua vida. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 24, que a morte foi tragada pela vitória, através de Cristo Jesus. E aqui a gente tem uma grande lição. No final do capítulo, todo o capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição de Jesus e sobre a vitória de Jesus sobre a morte. E ele termina o capítulo 15 no 58º versículo, dizendo, portanto, ou seja, diante de tudo isso, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então Paulo reflete sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo e nos tira uma grande lição. O texto que nós pegamos aqui de Eclesiastes, né, ele fala que as coisas pequenas, às vezes essas coisas que nós às vezes não valorizamos, podem provocar grandes mudanças em nossas vidas. Ir a uma festa, por exemplo, não vai causar impacto tão profundo sobre a brevidade da vida e a construção da sabedoria como ir a um velório. Quando estamos em um velório, nós observamos o que somos. Somos pequenez, somos pó. Temos um tempo de validade, vamos dizer assim, aqui neste mundo. Observe o trecho final da reflexão de Salomão, o verso que nós lemos. Pois melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Considerar a morte nos faz considerar a vida. Quem nunca saiu de um velório pensando na sua própria vida? Quem nunca saiu refletindo na busca de melhores oportunidades para você viver uma vida melhor, né? Pensando no seu coração, pensando na sua vida com Deus, pensando na sua família. A festa não provoca esse tipo de reflexão, né? Eu, como pastor, já fiz muitos velórios e já fui em muitos aniversários, né? Já fiz cultos de nascimento, cultos de bebê e muitos cultos de velório, né? Em que a gente agradece pela vida. E, de fato, é num velório que as pessoas te ouvem, é num velório que as pessoas refletem sobre a vida. Na festa, às vezes você não consegue nem a atenção da pessoa, nem fazendo uma boa pregação, as pessoas estão mais preocupadas ali com a hora de comer, de alegrar, as coisas que vão ter. Mas no velório está todo mundo ali triste, de cabeça baixa, refletindo. A morte, nesse aspecto, a morte também é muito justa, né? A morte é muito justa. Morre o rico, morre o pobre, morre o culto, morre o ignorante, morre pessoas de todas as idades. Não existe preferência da morte. E ninguém escapa da morte. Ninguém. Nem o político, nem o importante, nem o inventor, nem a pessoa mais importante do planeta, nem um presidente de uma grande nação, nem o homem mais rico do mundo. Todos têm que passar pela morte. Então, uma hora você tem que pensar sobre a morte. Uma hora você vai ter que refletir que a sua vida vai ter um fim. Ela tem um prazo de validade. Por isso, o Eclesiastes está dizendo, a gente tem que pensar
na morte para entender a nossa vida e levar realmente a vida a sério, levar a vida mais a sério. Terceira lição que a gente aprende aqui desse texto é que nós aprendemos muitas coisas na casa onde há luto. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O livro Não Jogue Fora Sua Vida, né, ou Não Jogue Sua Vida Fora, de John Piper, ele reflete sobre o versículo bíblico em Filipenses 1:21, onde Paulo diz que viver é Cristo e morrer é lucro. E o autor diz que a morte é uma ameaça enquanto frustra seus objetivos principais. Ou seja, você tem muitos planos na sua vida, muitos objetivos, e a morte parece que interrompe todos esses planos, como a gente viu com Steve Jobs. Quem sabe se ele tivesse vivido mais 30 anos, né, com 54, poderia ir até 84, o que ele poderia inventar mais, né? Então a morte parece que frustra os nossos planos, né? Mas, pelo contrário, a Bíblia nos diz que a morte é o momento também da gente construir, né, razões para a nossa vida. Então o foco principal de Salomão aqui é a sabedoria, que ela é muito mais bem construída nos momentos de dificuldade, de luta, de dor. Você não constrói sabedoria indo numa escola, tirando diplomas. Ela não vem teoricamente, não é um conhecimento intelectual. Você não constrói sabedoria nos momentos de alegria, de festa, de celebração. Você constrói sabedoria nos momentos de luta, nas batalhas, nas dificuldades, na dor. Então, quando alguém se alegra, não existe consideração, apenas uma alegria momentânea. E por não se sentir satisfeito, né, essa pessoa continua buscando mais alegria, mais festa. Você sai de uma festa e vai em outra. Quem não gostaria de ir numa festa todo dia? Ser convidado todo dia para uma festa, né? Então, além de economizar comida, né? Se você todo dia for numa festa, você vai comer alguma coisa, você vai estar se alegrando. Mas o que você vai estar aprendendo? O que você vai estar construindo? Então, o texto de Eclesiastes nos mostra essa realidade, né? Os tolos baseiam sua vida em situações, em momentos de alegria e todo tipo de sentimentalismo e experiências, mas os sábios consideram o seu caminho. O sábio para e pensa, né? Quando ele está diante da morte, ele pensa: eu também vou morrer. E aí ele olha para aquela vida que está ali, no seu fim, medita sobre aquela vida, pensa o que aquela pessoa deixou de exemplo, o que ela construiu, e pensa também na sua vida, né? Então é interessante perceber que o coração dos sábios reside na casa onde há luto, pois o luto nos remete ao nosso próprio fim. Então o banquete é uma coisa acompanhada de leviandade, de tentações, e torna a mente dos homens indispostas a pensamentos espirituais e celestiais. Vai numa festa, num banquete, chama, e no meio da festa você fala: gente, vamos parar um pouquinho para refletir um pouco sobre a vida? Todo mundo vai rir de você. Fala: não, nós estamos aqui para festejar, se alegrar, vamos contar piada. Se você pedir a palavra para contar piada, todo mundo vai querer ouvir uma boa piada. Mas se você pedir para falar sobre a importância da vida, a importância de outras coisas, ninguém quer pensar. Então, o verso acima não nos diz que devemos descartar toda e qualquer festa. Não estou dizendo isso, não é isso que o texto está dizendo, que você não deve ir em nenhuma festa, né? E só funerais. Não, não é isso. O texto está nos dizendo que devemos aproveitar a vida com mais responsabilidade, que não devemos perder de vista a nossa imortalidade. O texto está nos dizendo que a vida é passageira, efêmera, como efêmero são todas as coisas que nós realizamos. Então, cada minuto dessa vida é passageiro, é transitório e marca a nossa existência. Então, a gente tem que perguntar realmente o que nós estamos construindo, porque essa é a grande realidade nossa. É por isso que, nesse contexto, o autor diz que é melhor ir a um velório. Nós não podemos deixar passar a oportunidade que as dores nos dão para construir sabedoria de vida diante de Deus. Então, quando a gente olha para essa situação que nós estamos vivendo,
quantas pessoas estão aí morrendo, né, de Covid, quantas estão infectadas. Imagino quantos que pegaram essa infecção e quem sabe lá no hospital sendo tratado, ficaram pensando, por que que eu fui naquela festa? Por que que eu não usei máscara? Por que que eu realizei tal coisa? Eu podia ter deixado isso para depois, né? Então, aí já é tarde o arrependimento, né? Não adianta mais. Então, a gente tem que pensar que nós podemos tirar grandes lições disso para a nossa vida. Nós podemos ver todo esse caos à nossa volta e pensar que realmente a vida não vale nada. A vida está por um fio, a vida é passageira. E pensar o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos preparados, né, para pensar sobre a vida? Será que nós podemos extrair boas lições dessa pandemia? Será que nós podemos também pensar se estamos preparados para nos encontrar com Deus? Será que a morte para nós é algo que a gente pode conversar sobre ela e pensar sobre ela? Pensar que também vai chegar a nossa hora? Se não for por Covid, espero que não seja, né? Que Deus esteja guardando todos que me ouvem aí. Mas uma hora a gente tem que pensar na morte, né? Então, por isso é sábio considerar o caminho que levamos, enquanto temos a opção de mudar esse caminho. É imprescindível considerar o nosso caminho, pois só assim nós nos voltaremos para Deus. É através disso que nós nos arrependemos e mudamos de atitude. Se não existe reflexão, certamente não vai haver mudança. Então só haverá mudança se a gente refletir. Então, portanto, seja sábio, considere o seu caminho. Para a gente concluir, eu queria dizer então que nós caminhamos, né, para um destino final após essa vida aqui. A perspectiva bíblica, ela não é cíclica, né? Ela é linear. Começa de um ponto aqui e termina ali. Ela não volta no mesmo ponto, né? A vida aqui não é de muitos ciclos, como o processo, por exemplo, da reencarnação, né? Que são ciclos e ciclos e ciclos. Então você morre e volta, morre e volta, volta. Não, a Bíblia não fala isso. Para nós, a Bíblia fala que a vida não é cíclica, ela é linear. Tem início, meio e fim. Então, nesse sentido, né, a vida nessa terra caminha para um destino. O apóstolo Paulo escreveu: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. Paulo não falou de um efeito cumulativo depois de ocupar diversos corpos, mas ele fala de uma vida aqui, em um único corpo, uma única vida, antes de chegarmos ao julgamento final. Então, a grande questão que a gente tem que tirar é essa, né? A morte, ela não rouba Cristo de nós. Se vivemos para Cristo agora, por causa de Cristo, a morte é lucro, pois estaremos para sempre com nosso Senhor e Salvador. Mateus 6, 19 e 21 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu gosto muito desse versículo 21, porque ele termina com uma grande verdade. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o nosso coração? Está o nosso verdadeiro tesouro? Então, isso é um lembrete de que nós temos apenas uma vida para viver por Cristo. Paulo diz também que, além desse texto de Paulo, né, quando Jesus fala sobre o juízo final, em Mateus 25, Jesus diz: muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. Então aquele servo se preparou, viveu uma vida bem vivida, justa, honesta, correta diante de Deus, para receber esse elogio lá na eternidade. Então, os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, compreendem que Deus em Jesus se encarnou no meio de nós e aqui viveu plenamente. Nele, em Jesus, a vida torna-se eterna, pois ele se eternizou no meio de nós, na intensidade de sua vida doada por amor. Então, ele ressuscitou e viverá para sempre. E nele, em Jesus, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. A vida, então, é uma arte, um eterno rodízio do nascer e morrer. Uns vão e outros vêm, e a vida continua o seu curso. Então, nesse aspecto, Eclesiastes 3 nos fala que há tempo para tudo, né? Eclesiastes 3 diz que há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras, tempo de guerrear e tempo de fazer paz, tempo de abraçar e tempo de separar. Então, há um momento para cada coisa, há de tudo na vida. Quem compreende esse mistério vive a vida com intensidade. Viver é a arte de viver intensamente no amor. Se toda a população brasileira entendesse esse versículo, nesse texto, e juntasse com o texto de Eclesiastes, de tempo para tudo, eles iam entender que esse não é o tempo de festa. Esse não é um tempo de abraçar. Esse é um tempo de se distanciar. Esse é um tempo de chorar. É um tempo de lutar contra uma pandemia. É um tempo de batalha contra a morte. Então, muitos não estão percebendo o tempo que a gente está vivendo. Eles querem aproveitar a vida e estão indo nessas festas clandestinas, estão fazendo tantas coisas erradas e aí, uma hora, muitos deles, não digo todos, mas muitos já foram contaminados e perderam a vida porque não tiveram sensatez. E morrer é arte, desde que se tenha vivido com sabedoria. Viver e morrer se entrelaçam numa única irmandade. A morte, no entanto, é o princípio de sabedoria para quem entendeu o seu sentido. Eclesiastes compreendeu isso. Será que nós compreendemos esse paradoxo? Jesus disse lá em João 11: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê isso? Jesus pergunta para Marta. Para a gente refletir agora e praticar, eu queria fazer aqui, deixar aqui algumas perguntas com vocês, né? A primeira delas, para a gente refletir e praticar aqui. Deixa eu colocar aqui a primeira. Como a dor é algo inevitável, todos passarão por ela, porque como a dor é algo inevitável, todos passarão por ela. Por que não extrair algo de bom dela ao invés de só passarmos por ela reclamando? Exclamação. Agora vem a pergunta: que lições você tem aprendido através do luto? Então essa é a primeira pergunta. Você conhece alguém? Você já chorou a morte de alguém? Você já lamentou a partida de alguém? Então a pergunta é: que lições você tem aprendido através do luto? A segunda lição, a segunda pergunta é: você tem usado sua sabedoria para aproveitar esta vida, sua oportunidade única para se preparar para a eternidade? Ou você acha que depois você vai ter outra chance, outra vida, outra oportunidade? Então, se você crê que essa vida é única, você tem um momento único que você está vivendo aqui, então a pergunta é muito importante. Você tem usado sua sabedoria para aproveitar esta vida, sua oportunidade única para se preparar para a eternidade? E a terceira e última pergunta: a única coisa eterna que nós podemos reter é o acúmulo da palavra de Deus em nossos corações. Salmo 119, 11. Como você tem colocado isso em prática? Você tem colocado a palavra de Deus no seu coração?
É a única coisa que vai ficar, né? Porque todas as coisas materiais, todas as construções humanas vão ficar aqui. Então, como você tem colocado em prática Salmo 119:11? E uma frase para você refletir: a eternidade começa no exato momento em que nós entregamos nossa vida a Cristo. Isso é aquele texto de João 11, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você já vive a eternidade no momento em que você entrega a sua vida a Jesus. E se você ainda não fez isso, você está me ouvindo e ainda não fez isso, não deixe para amanhã. Entregue sua vida a Jesus, né? Acerte a sua vida com Ele, volte-se para Deus, para você aprender a viver neste mundo sabedoria. Nós vamos ouvir agora uma música e depois da música a gente volta aqui para fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica, ok? Me aguarde aqui um minuto. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipasse toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos orar e encerrarmos então nosso culto com a oração e depois eu estarei impetrando a bênção apostólica. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos ao Senhor porque no meio de toda essa pandemia o Senhor ainda tem nos preservado
e nos guardado, Pai. Estamos aqui ouvindo a Tua palavra, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos guardado cada dia, ó Pai. Nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, porque a Tua palavra nos ensina a viver com sabedoria. A Tua palavra nos faz olhar para toda essa epidemia e aprender que realmente nós não temos controle de nada, que nossas vidas estão em Tuas mãos, te pertencem, ó Pai. E o Senhor tem um propósito para a nossa vida aqui. Nós não estamos aqui apenas para passar por este mundo em brancas nuvens, mas nós temos aqui, ó Pai, uma missão, temos que atender a um chamado. Tivemos um encontro com o Senhor, e isso mudou toda a nossa vida, mudou todo o nosso passado, nosso presente, certamente o nosso futuro também. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, porque em Jesus podemos ser mais que vencedores, podemos entender o significado da nossa vida aqui. Podemos ver na morte não o fim da existência humana, mas apenas o início de uma vida na eternidade contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a pensar e refletir sobre a nossa vida, a encontrar um propósito, que cada um que esteja ouvindo essa mensagem encontre realmente um propósito para a sua vida, dê valor realmente à sua existência, aproveite cada momento para viver com sabedoria, para aproveitar aquilo que é bom, mas também para aproveitar essa oportunidade para acertar os seus caminhos, para viver realmente debaixo da tua graça, da tua direção. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor, em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu agradeço a todos que estarem me ouvindo até agora, paciência, carinho, orem por mim, orem pela igreja e orem pelo Brasil, né? Que Deus esteja nos abençoando para tomar as decisões certas e superar todo esse momento tão difícil que estamos passando. Os governantes, as autoridades, orem também pelos agentes de saúde, os médicos, enfermeiros, profissionais que já estão assim sem energia, sem forças, né? De tanto trabalho. E Deus esteja abençoando, dando forças para eles, né? Nesse momento. Então, que Deus abençoe, uma boa semana para todos e na paz do Senhor Jesus. Amém.